Olá pessoal, tudo bem? Eu estou aqui em mais um vídeo, no segundo vídeo da nossa série Fé que Move Montanhas. E no primeiro vídeo, no vídeo anterior, eu falei sobre 3 tópicos. O que é a fé, qual a importância da fé e o que a fé pode. Nesse vídeo a gente vai falar sobre o quarto tópico, que são alguns tipos de fé. A fé natural e a fé do coração. O que é a fé do natural? Fé natural é nada mais que a fé usada através do meio da razão. A fé natural é usada pelo homem natural, como a gente vê em 1 Coríntios 2, 14 ao 16. O homem natural não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois para ele são loucura. Não é capaz de entendê-las porque ele não tem discernimento, porque elas são discernidas espiritualmente. Na falta da espiritualidade, na falta do espírito ressuscitado do homem natural, ele tenta compensar isso com a razão. E é aí que nasce a fé natural. Por exemplo, a gente vai tomar um remédio, tô com uma dor de cabeça, toma um dipirona, sei lá. Eu tenho fé de que aquilo vai passar. Isso é fé natural. Ah, eu tenho fé de que eu tô com sede, então eu vou beber uma água e minha sede vai ser saciada. Isso é fé natural. Ela funciona através do meio da razão. Amém? E a fé do coração? A fé bíblica, o que é isso? Esse tipo de fé a gente pode nomeá-la de tipo de fé de Deus, ou fé segundo Deus, como a gente vê em Marcos 11, 22, antes de Jesus dizer aquele verso da montanha que eu já li aqui várias vezes hoje para você. Tenham fé em Deus, foi isso que Jesus disse. O sentido dessa expressão no original grego se baseia nisso. Tenham a fé do tipo de Deus. Ter a fé do coração, a fé do tipo de Deus, é uma fé que não se baseia naquilo que a gente entende como normal. É uma fé que não se baseia naquilo que a gente entende como a situação que está ao nosso redor, as circunstâncias. Então a fé do tipo de Deus, a fé do coração, ela não se baseia em uma certeza comum, como é a fé natural. Ela se baseia na certeza que encontramos na palavra e na pessoa de Deus. Ela não se baseia nos 5 sentidos ou nas circunstâncias momentâneas que a gente pode viver. Ela se baseia simplesmente naquilo que Deus disse que ia fazer. E para ilustrar esse tipo de fé, nós temos 2 exemplos na Bíblia. Abraão, conhecido como pai da fé, e Tomé, conhecido como ver para crer. A gente pode ver aí os exemplos desses 2 homens, bem distintos, né? Então vamos falar aqui sobre Abraão. Abraão é conhecido como o pai da fé. Como disse em Hebreus 11 também, a galeria dos heróis da fé, ficou conhecido por receber a palavra de Deus, de sair da sua parentela, de sair da sua zona de conforto, para ir para algum lugar que Deus ainda ia mostrar. Esse Abraão sendo um senhor de bens, né? um senhor ali cheio de coisas naturais, a gente pode dizer, como dinheiro, gado, escravos. Abraão, sendo esse tipo de gente, entrou em uma ação imigratória absurda, que ele não sabia para onde ia. Para movimentar esse tanto de recursos, meu amigo, é muita coisa. E olhando para o âmbito natural, isso pode ser considerado como imprudente. Isso pode ser considerado como uma imprudência e até mesmo burrice até às vezes. Porque ele correu o risco de perder tudo aquilo que ele tinha. Mas, seguindo a palavra de Deus, ele decidiu sair, mesmo assim, e ir até onde Deus ainda iria te mostrar. Iria mostrar a ele, no caso. Abraão, depois, quando ele recebeu a promessa de que ele teria um filho junto com Sara, sendo já avançado de idade e Sara sendo uma mulher estéril, naturalmente, isso não funciona. E como diz em Hebreus 11 também, Abraão creu contra a esperança. E então gerou de si várias nações, conhecido como o pai de nações. Então, Deus, até mesmo para usar como comparativo para ele, para que ele tivesse fé naquilo que Deus faria na vida dele, ele mandou ele olhar para as estrelas, olhar para a areia do mar. Falou, olha, cria contra a esperança hoje, porque é amanhã. Quanto grão de areia? Não dá, né? É impossível. Quantas estrelas do céu? Não dá, é impossível. Então, esse vai ser o número dos seus descendentes. Por isso que Abraão creu contra a esperança. Ele decidiu fazer aquilo que Deus mandou ele fazer e crer naquilo que Deus mandou ele crer. E assim se fez. Amém? Já o exemplo de Tomé, por sua vez, é um exemplo negativo da fé. Após Jesus ter morrido, ressuscitado, ele apareceu para os seus discípulos para que eles vissem nele a certeza de que ele era o Messias, a certeza de que ele era o enviado de Deus para salvar o seu povo.
E ali, enquanto todos ali estavam olhando para ele, estavam adorando ele, Tomé pediu uma prova. Ele pediu para que ele visse as feridas de Jesus. E então ele foi repreendido naquele momento, porque ele não creu naquilo que ele dizia, naquilo que ele parecia ser, naquilo que ele era. Ele só creu depois que ele viu. Então, um exemplo negativo da fé. A fé, ela crê para ver. Tomé, nesse momento, ele decidiu ver para depois crer, né? E é isso. Agora, para a gente encerrar, eu quero trazer algumas reflexões para que você entenda o que de fato é e o que de fato não é a fé, né? Fé não é fingimento. Não adianta se sentir doente, orar para Deus e ir tomar um banho de piscina. Porque você está fingindo que a doença não existe, mas ela está ali no seu corpo. Fé é você crer, dizer e ainda vou me resguardar. Porque eu sei que vai acontecer, mas para acontecer eu preciso dar a condição. Se você está gripado, ora a Deus que você vai ser curado e você vai tomar um banho de piscina, aí você se dá mal. Não tente isso. Um exemplo bom disso é o Kenneth Hagin, né? O reverendo Kenneth Hagin, no livro dele, O que fazer quando a fé parece fraca e a vitória é perdida? Ele conta o exemplo de quando ele era jovem e ele simplesmente acordou com um lado do rosto paralisado. E ele olhou no espelho, se assustou com aquilo, mas ele decidiu declarar, ele decidiu crer. E falava: eu sei que eu sou curado. O Senhor levou sobre si todas as minhas doenças, todas as minhas enfermidades, e eu sou sarado e curado pelas pisaduras de Cristo. E ele viveu a vida dele normalmente. Quando as pessoas perguntavam para ele, ele não fingia que o rosto dele estava normal. Ele não dizia: oxe, não tem nada aqui no meu rosto não, tá tudo certo. Ele dizia: sim, eu sei que tá aí, mas eu também sei que eu sou curado. E essa certeza é maior. E aí passou isso por alguns dias, até que então ele acordou, olhou no espelho e o rosto dele estava normal. Fé não é fingir que o problema não existe. Fé não é negar a existência da montanha. Fé é olhar para aquilo, dizer: eu sei que tu tá aí, mas eu sei também que você tem que sair, né? Fé também não é desejar. Fé é crer. A gente tem um ditado muito popular aí no Brasil, pelo menos eu nunca ouvi isso em nenhum outro país, né? Que desejo, vontade, dá e passa. Desejo, dá e passa. O desejo você tem ali naquele momento, mas quando aparece uma circunstância contrária, você... cansei. Preciso malhar, mas cansei. Estou com sono. O desejo passou. Porém, a fé, mesmo com as circunstâncias contrárias, ela decide seguir o caminho que Deus mandou ela seguir. Mesmo com o desejo faltando, com a vontade faltando, a fé ela decide seguir. E é aí que a gente persevera, e é aí que a gente consegue o galardão de Deus. Amém? Fé também não é um sentimento. Os sentimentos se baseiam nos sentidos naturais. Os 5 sentidos, né, que a gente tem: tato, olfato, paladar, visão, audição. Os sentimentos se baseiam nisso. Tá chovendo, então eu me sinto triste. Eu tô ouvindo uma música para baixo, então eu vou me sentir para baixo. Da mesma maneira que eu tô ouvindo uma música animada, então eu vou me sentir animado. A fé ela não precisa dos sentimentos, a fé ela não precisa de uma circunstância certa para funcionar. A fé ela só precisa daquilo que Deus fala. A fé ela só precisa crer naquilo que Deus disse que aconteceria e vai acontecer. Mesmo que chova, mesmo que raia, mesmo que caia raio, mesmo que chova canivete, a fé está ali, persistindo, porque ela sabe que vai acontecer. Mesmo que o sentimento seja triste, a fé ela vai te dizer para se alegrar. Mesmo que o sentimento seja deprê mesmo, a fé vai dizer para você que você é mais que vencedor naquilo que Deus te chamou para fazer. Amém? Então, eu espero que essa palavra tenha abençoado você. Espero que nós venhamos a nos ver novamente, né? Em breve. E é isso. Muito obrigado. Deus te abençoe. Até a próxima.